Namastê, pessoal! Eu gravei esse vídeo um pouco antes, porque nesse momento, Dia dos Pais, eu já estou na Bahia e já estou praticamente concluindo a etapa que eu vim fazer. E como hoje é Dia dos Pais, a gente trabalhou uma etapa do Plenitude aqui na Bahia, honrando e agradecendo o nosso pai de pátria. Bonito isso, que foi pura coincidência. Inclusive em Portugal não é Dia dos Pais, mas aqui no Brasil caiu no Dia dos Pais, então é muito interessante, porque a gente viu que nada pode ser feito na nossa vida. Eu falei isso no último vídeo, semana passada, que nada pode dar certo na nossa vida se nós não honrarmos o nosso pai de sangue, a nossa mãe de sangue. Aquele óvulo e aquele esperma que se uniu e que gerou a sua história. Segundo tudo, absolutamente tudo que você e sua alma escolheram para vivenciar neste momento no planeta Terra. Então, tudo, as coisas difíceis e as coisas fáceis. Aquele pai que te acolheu enquanto a mãe era um algoz, ou aquela mãe que te deu todo apoio enquanto o pai era o violento. Essas foram as histórias que você escreveu para que eles representassem. E eles representaram muito bem. E nós, neste processo de evolução, onde nós vamos arrumando isso tudo, esse é um dos primeiros passos, matar a vítima dentro de nós e depois olhar para o nosso pai honrando, porque o nosso pai deu o seu melhor, ele tem uma história, e essa história foi pesada com os pais dele, com os avós dele, mas ele deu o que ele pôde. E cabe a nós honrar, porque os nossos filhos, quem os tem, receberam o nosso melhor. Aquilo que naquela história nós poderíamos dar para eles. E isso é de extrema importância. Isso é algo que faz crescer o ser humano. Quando eu honro, mesmo um pai alcoólatra, mesmo um pai que me abusou, foi eu que escrevi essa história. Foi a minha dor que fez ele manifestar. E então eu posso seguir para a vida de uma forma diferente, harmonizado com esses dois seres que me deram a vida. E aí nós estamos aqui no Dia dos Pais, em Salvador. Eu não estou em Salvador agora, mas nós estamos em Salvador, fazendo o nosso melhor por aquele país que coube nos descobrir o Brasil, entrar em contato com nossos índios, que eram puros de coração, e fazer esta mistura de DNA. Assim como houve a mistura do meu pai com a minha mãe, e a partir daí, a minha história, seguindo com o DNA dessas duas famílias, seguiu no DNA de todos os brasileiros a história de Portugal e dos índios brasileiros, que foram acrescentadas pelos espanhóis que estiveram aqui na colonização, pelos africanos que vieram com a sua força de magia, inclusive, né? Que vinha com toda uma cultura afro, bem intensa, dos tambores, dos seres da terra, e de tudo isso que enriqueceu o nosso país com esses seres.
mas que também foram seres que foram extremamente judiados, machucados, mas que tinham conhecimento de magia muito grande. E essa magia foi feita e direcionada para os portugueses que aqui estavam, que aqui chegaram. Então, a vida de nenhum deles foi fácil. Nem a nossa, nem os portugueses, nem os índios, nem os africanos. Foi toda uma história de sofrimento. E é por isso que a nossa pátria está sempre tendo a sensação que nós não somos poderosos, que nós somos seres que podem ser invadidos, saqueados, desonrados com tanta mentira, com tanto roubo. É necessário acolher isso tudo para que nós possamos mudar esse DNA, para que nós possamos fazer como nós fizemos quando a gente olha para o passado e diz: eu reconheço o sofrimento, mas eu não preciso mais repetir isso. A nossa mistura de raça é uma mistura de raça muito rica. O nosso DNA tem informações de muitos seres, dos africanos, dos índios, dos portugueses, dos espanhóis, dos italianos, dos alemães. Tudo isso deu um bom DNA para nós. E a gente tem que honrar tudo isso. Honrar significa: eu agradeço profundamente. A partir daqui eu vou fazer algo por mim, com meu empoderamento. Sendo eu mesma, acreditando em mim, confiando nessa espiritualidade que o brasileiro tem, nessa intuição que o brasileiro tem. É isso, que nesse Dia dos Pais nós possamos honrar profundamente o nosso Pai e possamos acolher em nosso coração os nossos pais de pátria, que simbolizam e que vieram e que chegaram até aqui, Pedro Álvares Cabral, toda a frota de navios, que eles possam, nesse Dia dos Pais, nos receber como filhos, agradecendo profundamente. Foi o que vocês puderam fazer, vocês vieram com uma informação, vendo os nossos índios, a inocência e a pureza deles, de uma forma como se vocês viessem como Salvador, e é por isso que o brasileiro tem tanto de vitimização, porque os jesuítas, estava procurando o nome aqui no meu registro acásico, os jesuítas, na verdade, eles vieram catequizar e ensinar os nossos índios a estarem em contato com Deus, porque para eles só havia uma forma do contato com Deus. Isso não era prepotência, não era nada, eles não conheciam este novo contato, de estar em contato com a natureza, com a sua intuição, saber quando plantar, saber quando colher, sem ter uma informação vinda ou dos astros ou dos livros. Então pensem nisso, que eles, os portugueses, os nossos pais, fizeram o seu melhor. E nós somos muito gratos. Mas a partir daqui, nós soltamos este padrão de ser vítimas, salvos por alguém, né, ao qual nos levaram muita coisa. Então tem esse DNA de saque. Estou passando tudo isso, eu já falei tudo isso. Eu estou passando de novo para nós entendermos que nesse dia cabe a nós, nesse exercício que a Tassi já deixou programado do pai e da mãe, também incluir o nosso pai de pátria. Porque a mãe natureza, a mãe
do índio estava aqui, aguardando esse pai para formar o DNA que somos nós agora, esse DNA brasileiro. E que esse DNA brasileiro precisa se empoderar dele, porque é uma grande raça, uma mistura de muitas raças. Alemães, espanhóis, portugueses, africanos e índios. Só essas 5 raças é coisa à beça. Faltou os italianos ainda. Então, que nós possamos ter uma linda Páscoa e que vocês saibam que eu estou radiante aonde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, porque eu consigo perceber o quanto a minha vida mudou desde que eu parei de querer mudar a vida. Desde que eu parei de querer salvar a vida. O despertar é um processo evolutivo que começa dentro do nosso coração e termina dentro do nosso coração. Saindo da vítima, nos responsabilizando pelas nossas escolhas, liberando nossas crenças, nos empoderando, honrando pai e mãe, honrando os pais de pátria e muito felizes por ser brasileiros, porque é uma mistura linda, é uma raça linda, com muita intuição, com muita bênção, com muitos seres espirituais nos ajudando. A gente não tem nem ideia da quantidade e do quanto e o quão fácil é mudar a nossa vida. Acertar a frequência do nosso rádio. Desejo a todos os homens que são pais, que serão pais, que possam ser muito felizes, honrando a sua posição. E que cada um de nós compreenda que nós somos os filhos e que vocês são os pais. E cabe a nós apenas baixar a nossa cabeça e agradecer profundamente do fundo do nosso coração, diretamente da Bahia, embora a roupa não condiga com o espaço, mas eu estou gravando com o coração em sintonia com o Dia dos Pais. Muito amor para vocês. Vocês são muito importantes em nossas vidas, assim como as nossas mães, assim como nossos filhos, assim como os nossos antepassados. Gratidão profunda por esse dia. Gratidão profunda a todos que aqui vieram para me ajudar, a todos que estão com a Fernanda e com a Tassiane em Portugal, porque é um grande passo que nós estamos dando. Namastê.